Prepare-se para uma história que vai abalar suas crenças e inspirar sua alma. Imagine um jovem aparentemente comum, sem nenhum traço de nobreza ou poder aparente, destinado a transformar a história de um povo inteiro. Hoje, te convido a conhecer a jornada surpreendente de um menino que, com fé inabalável e coragem de sobra, se tornou o herói que marcou a história de Israel. Muito tempo atrás, quando Israel enfrentava tempos difíceis, havia um rei que, aos poucos, começou a se afastar dos ensinamentos divinos. Esse rei, Saul, já não ouvia a voz de Deus, e o povo sentia a falta de um líder que pudesse guiá-los com integridade e devoção. Em meio ao desespero e à necessidade de um novo líder, Deus preparou o terreno para uma mudança radical. O grande profeta Samuel foi então enviado, não só para trazer uma mensagem, mas para escolher o novo rei que, com o coração inteiro dedicado a Deus, traria esperança e renovação para o povo. Chegando à humilde casa de um homem chamado Jesse, Samuel se deparou com uma realidade surpreendente. Jesse era pai de 8 filhos, e cada um, à primeira vista, parecia possuir as qualidades de um líder forte e imponente. O primeiro a ser apresentado foi Eliabe, o primogênito. Muitos poderiam dizer que ele, com seu olhar firme e seu porte altivo, era o candidato ideal. Mas Samuel, que sabia enxergar além das aparências, sentiu que naquele homem faltava algo fundamental: um coração verdadeiramente comprometido com Deus. Sem se deixar enganar pela primeira impressão, Samuel solicitou que Jesse apresentasse todos os seus filhos. Um a um, os irmãos se revezaram, e a cada apresentação o grande profeta murmurava um não, desclassificando cada candidato. Parecia que, talvez, o Senhor tivesse escolhido uma direção diferente para a liderança de Israel. Até que, ao final, Jesse perguntou: "E esse é todo o meu clã?" Foi então que, timidamente, o pai mencionou que ainda havia o caçula, o filho que cuidava das ovelhas. Este jovem, o menor de todos, foi chamado de Davi. Ao se deparar com Davi, Samuel percebeu que o que realmente importava não era a imponência física ou as conveniências da aparência, mas sim a disposição do coração para seguir a vontade de Deus. Mesmo com um aspecto juvenil e simples, Davi demonstrava uma pureza e coragem raras. Sem hesitar, o profeta tomou uma atitude inédita. Ele derramou óleo sobre a cabeça de Davi como sinal de consagração, marcando-o como o escolhido. Naquela época, o óleo era muito mais do que um elemento para cozinhar. Era símbolo de bênção, de algo sagrado e distinto, reservado àqueles que Deus pretendia usar para realizar feitos grandiosos. E assim, enquanto o mundo parecia seguir um caminho de incertezas e desafios, uma nova estrela começava a brilhar para Israel. Davi foi ungido não apenas como o futuro rei, mas como o líder que, com sua fé e determinação, traria luz em meio à escuridão. Mal sabíamos que de suas origens humildes viria a se erguer um personagem que anos depois seria responsável por transformar todo um império e trazer a tão aguardada bênção para o mundo. A história se complica quando os inimigos se aproximam. Naqueles tempos conturbados, os filisteus, um povo guerreiro e temido, ameaçavam incessantemente a paz dos israelitas. O rei Saul, já fragilizado em sua capacidade de liderar, convocou seus guerreiros para enfrentar essa nova ameaça. Foi então que, em meio a esse cenário de tensão, os filhos de Jesse, homens e fortes, ouviram o chamado. Todos partiram com fervor para combater os invasores, exceto Davi. Permanecia longe dos campos de batalha, dedicado a cuidar do rebanho. Enquanto seus irmãos se revestiam das armaduras da guerra, Davi, por sua vez, escolheu um caminho inesperado. Ele seguia de perto, levando alimentos e encorajamento aos irmãos, mostrando, mesmo sem lutar, sua coragem e seu senso de responsabilidade. Mas o destino, caprichoso e surpreendente, reservava uma grande prova para o jovem pastor. Durante uma visita ao acampamento, Davi se deparou com uma cena que parecia saída de um conto de fadas, ou melhor, de um conto de gigantes. Lá estava Golias, um guerreiro colossal dos filisteus,
que desafiava os israelitas de forma arrogante e brutal. Golias, com sua voz estrondosa, anunciou que, se o soldado israelita de maior coragem aceitasse seu duelo, os israelitas se tornariam escravos. O clima era de puro terror. Os soldados tremiam diante do gigante. Mas naquela hora, algo dentro de Davi despertou. Apesar de sua aparência jovem e da fragilidade aparente, ele enxergou além do medo e lembrou-se de todas as vezes em que Deus o protegia, seja contra leões ou ursos enquanto cuidava das ovelhas. Com a convicção de que aquilo era a batalha de Deus e não apenas dele, o rapaz se ofereceu. Eu vou enfrentar Golias. Mesmo que suas armas fossem simples, um estilingue e 5 pedras escolhidas cuidadosamente, Davi permitiu que sua fé reinasse sobre a razão. Ele sabia que não era o tamanho de um homem que determinaria o rumo da batalha, mas a grandeza do apoio divino que o acompanhava. Em um momento que parecia suspenso no tempo, Davi avançou com determinação, lançando uma pedra que, com precisão impressionante, atingiu Golias bem entre os olhos. Em um instante chocante e transformador, o gigante tombou, e toda a confiança dos israelitas foi restaurada. A vitória de Davi ecoou pelos campos de batalha e pelos corações do seu povo. Ele se tornou rapidamente uma figura carismática e admirada, um símbolo de que, quando se confia de verdade em Deus, nada é impossível. Porém, nem sempre os holofotes da glória atraem apenas aplausos. Conforme Davi crescia em fama, o rei Saul, que já mostrara sinais de afastamento de Deus, não tardou a ser consumido pela inveja. A popularidade e os sucessos de Davi fizeram com que Saul se visse ameaçado, imaginando que o trono um dia pertenceria justamente àquele que agora encantava a todos com sua coragem e habilidade. A desconfiança do rei transformou-se em hostilidade. Saul, tomado pela inveja e pela insegurança, passou a planejar a queda de Davi, chegando até mesmo a ordenar que seus soldados busquem maneiras de eliminar o jovem. Consciente do perigo iminente, Davi começou a perceber os sinais nessa nova realidade. Em um ambiente que de repente se enchia de intrigas e traições, ele encontrou, porém, um aliado inesperado e precioso: seu amigo Jonathan, filho do próprio rei. Com um coração leal, Jonathan se recusava a compactuar com os planos malignos de seu pai e, num ato de coragem e amizade, alertou Davi sobre os perigos que se aproximavam. Diante da ameaça de um rei injusto, Davi compreendeu que seu destino agora passava por um novo caminho: o exílio. Sem alternativas, ele se despediu com pesar, mas com a certeza de que Deus o protegeria, assim como o havia feito tantas vezes antes. Durante os 8 longos anos que se seguiram, Davi viveu como fugitivo, alternando-se entre esconderijos nos desertos e cavernas. Foi um período de provações intensas, de solidão e de reflexão. Em cada batalha e em cada instante de perigo, Davi seguia firme, lembrando que a luz divina guiava seus passos, mesmo quando todo o seu mundo parecia escuro e incerto. Em meio a esse turbilhão, ocorriam batalhas sangrentas entre os exércitos de Israel e os filisteus, onde a perda de entes queridos e de amigos próximos acelerava o sentimento de dor e luto. Foi um tempo de grandes sacrifícios, onde a vitória custava caro, e cada derrota servia de lição para restaurar a fé que mantinha o espírito de Davi intacto. Mesmo através de tantos desafios, Davi via sua história se transformar pouco a pouco. Sua trajetória longe dos holofotes não era em vão. Cada obstáculo e cada momento de superação o moldava e o preparava para o destino grandioso que o aguardava. Aos poucos, os ventos da mudança começavam a soprar para o lado de Davi, e o povo de Israel, que já tanto ansiava por esperança e renovação, começou a recordar daquele menino de coração puro que, por meio de milagres e batalhas, havia trazido salvação e inspiração. Finalmente chegou o tempo em que as sombras do passado começaram a se dissipar. A morte trágica de figuras importantes, incluindo o próprio rei Saul e seu amado filho Jonathan, marcou o fim de uma era de tormento e o início de uma nova jornada para Israel. O povo, exausto pelas guerras e pelas perdas, buscava novamente a luz, e assim,
Os corações se voltaram para aquele que sempre havia caminhado lado a lado com Deus, David. Foi com um sentimento de que todas as provações tinham um propósito maior, que Israel abraçou seu novo líder, Davi. Foi com um sentimento de que todas as provações tinham um propósito maior, que Israel abraçou seu novo líder. Davi, previamente ungido e preparado pela fé, finalmente assumiria o papel que lhe fora destinado há tanto tempo, o de rei, capaz de unir e inspirar todos os seus irmãos de fé. Agora, ao refletir sobre toda essa jornada, fica claro que a verdadeira força não vem de músculos ou armaduras, mas de uma fé inabalável e de um coração disposto a se sacrificar pelo bem maior. A história de Davi é a prova viva de que, mesmo quando tudo parece perdido e o caminho se mostra cheio de perigos, Deus pode usar cada um de nós para realizar feitos extraordinários. Uma lição de que cada desafio, cada obstáculo e cada batalha travada faz parte de um plano divino que, no final das contas, transforma a nossa vida e a de todos ao nosso redor. E assim, com essa mensagem de coragem, determinação e, sobretudo, de fé, chegamos ao fim desta narrativa inspiradora. Se você foi tocado por essa história, se ela reacendeu em você a chama da esperança e do propósito, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Aproveite também para conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele traz mais histórias incríveis e ensinamentos que com certeza vão te impactar ainda mais. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Fique bem e até o próximo vídeo.